Polícia lamenta ter prendido veterano idoso. Agentes do FBI chegam à delegacia em meia hora? Antes de mergulhar nessa história incrível, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui cada história tem uma história, e você não vai querer perder nenhuma. Pine Hill, uma pequena cidade do Missouri aninhada entre colinas onduladas cobertas de carvalhos e plátanos, parecia congelada em uma era passada. Havia um único posto de gasolina, um correio, 2 igrejas, uma batista, uma metodista e um restaurante com janelas escuras, onde os clientes vinham afogar o tédio em canecas de café quentinho. Rostos novos eram raros naquela cidade. E as pessoas ali tinham memórias longas, às vezes longas demais. A menor silhueta estrangeira provocava um vago estado de alerta, um reflexo ancestral mal disfarçado pela polidez típica do centro-oeste. Naquela manhã, um homem apareceu no final da rua principal. Caminhava lentamente com passos pesados, mas dignos, como se carregasse não apenas a idade, mas o mundo nos ombros. Sua pele escura contrastava com as vitrines desbotadas e os olhares furtivos que acompanhavam cada movimento seu. Na mão direita segurava uma bengala de madeira escura, desgastada pelo tempo e gravada com símbolos antigos, africanos, presumia-se, embora ninguém ousasse perguntar. O nome dele era James E. Carter, mas ninguém aqui sabia disso ainda. Ele usava um longo casaco marrom com a gola puída, mas impecavelmente escovada. Na cabeça, um chapéu de feltro de abas largas que cobria parcialmente os cabelos grisalhos, cortados com precisão militar. Suas botas pretas e robustas estavam tão bem engraxadas que brilhavam à luz da manhã, como uma relíquia do passado. Ele parou na calçada por um instante, olhando para o céu pálido de inverno, como se tentasse se orientar, ou talvez organizar os pensamentos. Então, sem dizer uma palavra, abriu a porta. Pine Diner, cujo sino tocou fracamente, quebrando o silêncio do lugar. Lá dentro, o ar estava carregado com o cheiro de bacon queimado, café velho e solidão. Bancos de couro vermelho rachados pelo tempo ladeavam as paredes. Uma velha jukebox ficava perto da entrada, há muito desligada e coberta por uma fina camada de poeira. Nas paredes havia fotografias amareladas do passado da cidade, um desfile militar de 1962, um time de beisebol local, um baile de formatura. Nada havia mudado em décadas, exceto o papel de parede descascado. James sentou-se lentamente a uma mesa no canto mais isolado, perto da grande janela saliente. Apoiou a bengala no banco e cruzou as mãos sobre a mesa. Seus olhos castanho-escuros fitavam a rua, mas pareciam ver algo além dela, muito atrás ou muito à frente, ninguém conseguia dizer. Ele não diz nada. Não olha para ninguém. Parece estar esperando. Garçonete, Heather Malone, um homem de 30 anos, se aproximou, exausto e com o coração endurecido por anos de biscates. Seu avental estava manchado de xarope e gordura. Seus cabelos loiros, presos às pressas, revelavam alguns fios prematuramente grisalhos. Ela o encarou com severidade. Seus instintos lhe diziam para ter cuidado, mas algo nos olhos do homem o impedia de ser rude. Café? Ela perguntou em voz neutra. James assentiu lentamente. Preto, ele respondeu, sem tirar os olhos da janela. Heather sentiu uma pontada de desconforto. Ele não era hostil nem estranho, apenas quieto. Quieto demais. Havia algo estranho em sua calma, quase inquietante. Um homem idoso atrás do balcão levantou a cabeça. Greg Turner, um ex-fuzileiro naval e veterano da Guerra do Golfo, reconheceu a pose imediatamente. Aquelas costas retas, aquelas botas impecáveis, aquele olhar que não se fixa em nada, mas observa tudo. E ainda assim ele franziu a testa. Esse cara não é daqui, sussurrou para o barman. Devíamos chamar o xerife. Nunca se sabe com o que está acontecendo neste país. Heather hesitou. Durante o jantar, o ar ficou pesado. As conversas cessaram. Até o chiado da grelha parecia ter cessado. Por fim, ela cuidadosamente tirou o telefone de trás do balcão. Xerife Collins, tem um homem aqui. Não sei. Talvez nada. Mas ele parece estranho. Não estou ameaçando, mas você deveria vir. 10 minutos depois, a porta da sala de jantar se abriu novamente. 2 figuras entraram. Xerife Ryan Collins, 56 anos, bigode aparado milimetricamente, botas de cowboy, cinto de couro surrado e olhar severo. Ao lado dele, Kylie Benson, seu jovem assistente, ainda desconfortável com seu uniforme, colocou a mão no cinto muito rápido. James não se mexeu. Tomou um gole de café, pensativo. O xerife se aproximou lentamente. Olá, senhor. Posso perguntar o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não é daqui, é? James virou lentamente a cabeça em sua direção. Não, ele respondeu em um tom neutro e calmo.
Você tem alguma identificação? O homem tirou sua carteira de couro surrada, colocou-a sobre a mesa e abriu-a com cuidado. Dentro há um cartão de identificação com o nome James Edward Carter e uma placa militar velha, danificada, mas perfeitamente legível. Exército dos Estados Unidos. Aposentado, coronel. O xerife olhou. HM. Sabe, hoje em dia muitas pessoas fingem ser veteranas. Ele olhou ao redor como se buscasse a aprovação dos visitantes silenciosos. Você tem um endereço aqui? Talvez uma data? Vim encontrar alguém. Promessa antiga, disse James. Collins ergueu as sobrancelhas com ceticismo. Não chega. Vamos ter que te levar até a delegacia enquanto verificamos. James levantou-se lentamente sem dizer uma palavra. Pegou a bengala e recolocou o chapéu. Nenhum sinal de raiva. Apenas um cansaço silencioso. Como se tivesse vivido aquele momento 100 vezes. Ele conhecia esse cenário. Muito bem. Dentro da delegacia de Pine Hill, a atmosfera era pesada. Preenchida por um silêncio opressivo quebrado apenas pelo tilintar metálico das chaves no chaveiro do xerife Collins. James e Carter foi levado para lá sem cerimônia ou explicação. Não houve pergunta sobre sua verdadeira identidade, nem uma verificação completa de antecedentes. Apenas uma ordem tácita. Colocá-lo em uma cela estreita e fria, com cheiro de umidade e tinta descascada. As grades se fecharam atrás dele com um baque forte. Não havia cadeiras nem mesa, apenas um colchão fino sobre um banco de concreto. James encostou-se à parede, com as mãos cruzadas atrás das costas, e não se mexeu. Os policiais que o prenderam se afastaram rapidamente, cochichando constrangidos entre si, como se tivessem cometido um erro, mas não ousassem admitir. E seu passado também. E suas intenções também. Ninguém se preocupou em cavar mais fundo. 30 minutos depois, a monotonia silenciosa da estação foi quebrada por um zumbido abafado. 3 imponentes veículos blindados pretos pararam em frente à entrada principal, com sua pintura fosca refletindo a pálida luz da manhã. As portas dos fundos se fecharam e 4 agentes do FBI saíram, vestidos com trajes simples, mas elegantes, com seu andar confiante revelando a urgência de sua missão. Em suas cabeças, agente especial Laura Whitman, uma mulher de 40 e poucos anos, com um rosto determinado emoldurado por cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, sacou seu distintivo com rapidez profissional. Estamos procurando o coronel James Edward Carter, anunciou ela com voz firme, afiada como um sabre. Onde ele está? O xerife Collins congelou e sentiu o rosto desanimar. Sentiu falta da cor. Murmurou com os olhos arregalados. Você, está falando do velho que acabou de ser colocado numa cela? Exatamente esse, respondeu Whitman sem pestanejar. O homem é uma lenda viva, senhor xerife. Ela olhou rapidamente para seus colegas, que começaram a verificar seus tablets. Participou de 3 grandes conflitos e recebeu medalha de honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. Liderou operações especiais secretas e treinou dezenas de generais da ativa. Ele está aqui a pedido direto do Departamento de Defesa. O xerife abriu a boca, mas não emitiu nenhum som. Whitman continuou com um toque de amargura na voz. Este dia deveria ser um dia de honra, não de humilhação. Um dos policiais foi buscar a chave. Ouviu-se um clique metálico e a pesada porta da cela se abriu. James ficou ali imaculado apesar do espaço apertado, com as mãos cruzadas atrás das costas e o olhar fixo nos policiais. Um leve sorriso surgiu em seu rosto marcado pela idade. Vejo que Washington não se esqueceu de mim, disse ele em tom comedido. O agente Whitman deu um passo à frente e sua expressão se suavizou. Coronel Carter, lamentamos sinceramente o ocorrido. Esta cidade não sabia. James olhou para ela por um longo tempo, e havia uma estranha suavidade em seus olhos. Eles não sabiam. Ou não queriam saber? Perguntou ele em voz baixa, como se estivesse levantando um peso invisível, mas esmagador. É esse o ponto, não é? Enquanto ele era levado até os SUVs pretos que o esperavam do lado de fora, uma comoção crescente começou a se formar na estação. Carros de imprensa, câmeras e smartphones nas mãos de transeuntes. Alguém filmou sua prisão e postou nas redes sociais. A foto de um veterano negro preso sem motivo aparente causou um choque viral. Antes de entrar no carro, James se virou para o xerife Collins e o encarou. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Ele disse lentamente com um suspiro. Collins cerrou os punhos de vergonha e olhou para baixo. Arrisquei minha vida para proteger este país, explicou James, com a voz trêmula de emoção reprimida. Fui ferido em Fallujah, na Coreia, no Sahel. Mas é aqui, no meu próprio país, que me sinto mais desconfiado. Um silêncio pesado caiu. Collins não disse nada.
Aquele momento congelado, aquele choque de realidade brutal, marcaria o início de uma longa luta, não apenas por James Carter, mas por todos aqueles que, apesar de sua dedicação e sacrifício, permanecem invisíveis, esquecidos ou injustamente condenados. Era um dia quente primaveril, e uma multidão se reuniu no Pine Hill Park, um pequeno espaço verde entre prédios antigos e lojas com placas desgastadas, que foi o palco de um momento histórico. O evento começou como uma ideia improvisada apresentada por alguns veteranos visitantes e moradores locais que o apoiaram, mas não demorou muito para que o próprio prefeito se pronunciasse para oficializar a cerimônia, convidando a comunidade a homenagear não apenas o coronel James Edward Carter, mas todos aqueles que serviram, se sacrificaram e que muitas vezes foram esquecidos. Bandeiras americanas tremulavam ao vento, algumas carregadas por ex-militares, outras por crianças curiosas. Em uma plataforma modesta decorada com flores brancas e fotografias antigas, James Carter caminhava à frente, apoiado em uma bengala, o rosto sério, mas sereno. O murmúrio da multidão diminuiu quando ele falou mais alto. "Não vim aqui para ser homenageado", disse ele em um tom calmo e profundo, como se estivesse falando principalmente para si mesmo. Ele congelou seu olhar fixo na distância, como se estivesse revivendo memórias distantes. "Vim homenagear a memória de um amigo enterrado aqui. Um homem branco, John Matthews, meu irmão de armas que morreu comigo no Vietnã." Um leve tremor percorreu o grupo reunido quando perceberam que essas palavras transcendiam todas as diferenças. Prometemos um ao outro que se um deles sobrevivesse, viria cumprimentar o outro. Levei 50 anos, mas mantive minha palavra. James se virou para a multidão, seu olhar penetrante. "Não é de mim que você deve sentir pena." Um suspiro percorreu a multidão. "Esta é a nossa memória coletiva. Aquele que muitas vezes esquece que a coragem não tem cor. Este sacrifício não tem sotaque. E esta dignidade não pode ser provada, deve ser reconhecida." Um silêncio solene caiu, cheio de emoções palpáveis. Então, como uma onda de libertação, os aplausos começaram. Tímidos a princípio, depois longos, profundos, modestos. Cada toque de mão em mão era uma nova promessa, não permitir mais que a sombra do passado ofuscasse a luz do presente. 2 dias depois, o xerife Ryan Collis, atormentado por sua própria consciência e pela pressão da mídia, anunciou sua renúncia em uma coletiva de imprensa onde teve dificuldade em olhar os repórteres nos olhos. "Admito que me faltou discernimento", disse ele com a voz embargada. "Pine Hill merece uma liderança que represente todas as suas vozes sem preconceitos." Uma investigação federal foi iniciada no Departamento de Polícia Local, e um novo treinamento foi introduzido sobre discriminação e direitos civis. Nas semanas seguintes, Pine Hill mudou, lenta, mas seguramente. Grupos comunitários se formaram e discussões começaram sobre história, preconceitos e caminhos a seguir em conjunto. Quanto a James Carter, ele, fiel à sua postura, saiu, mantendo o silêncio que sempre manteve. Antes de deixar a cidade, ele parou no cemitério da cidade. Sob um céu claro, ele se ajoelhou diante do túmulo de John Matthews. Em sua mão segurava uma rosa branca, símbolo de paz, honra e lembrança. Ele o colocou cuidadosamente no chão, passando os dedos sobre a pedra gravada. Ele não pediu nada além daquilo que lembramos. Lembremos que por trás de cada rosto, cada cor de pele, cada história, existe uma humanidade comum, frágil, mas invencível. E que um dia, talvez, um velho negro pudesse entrar num café como um homem, sem representar nenhuma ameaça.